Quantas epístolas? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Quantas epístolas? 21. Dessas 21 epístolas, apenas 13 é do apóstolo Paulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 do apóstolo Paulo. Uma que o autor é desconhecido, a outra de Tiago, 2 de Pedro, 3 de João, uma de Judas. Essas epístolas, elas geralmente foram escritas. Qual é o conteúdo dessas epístolas? Qual é o conteúdo? Doutrinário. Tem só doutrinas nas epístolas, ou nos evangelhos também tem alguma doutrina? Tem. Agora o maior conteúdo doutrinário se encontra nas epístolas. O maior conteúdo escatológico se encontra no Apocalipse. Mas nessas cartas também tem conteúdo escatológico? Tem. Doutrina das últimas coisas. É claro que umas epístolas elas são mais fortes em conselhos de administração eclesiásticas ou conselhos pastorais. Outras são mais fortes na questão da salvação, como é a questão da carta aos Romanos. Já vimos aqui que a intenção do Novo Testamento não era conter todo o compêndio de cartas que foram escritas no período apostólico. É claro que eu já dei prova para vocês dentro das próprias escrituras que aqui está faltando cartas de Paulo. Lembra qual foi? Qual foi? Coríntios. Que carta de Coríntios? Qual foi a carta? Tem uma antes dela. Na primeira carta ele disse que já tinha escrevido uma carta antes. Então, certamente essa carta aqui não foi a primeira. Então, se conseguissem achar todas as cartas, pelo menos aqui de Coríntios, certamente já teríamos 3. Qual outra carta aqui registrada na Bíblia que não está inserida no cânon sagrado? A carta de Laodiceia, que Paulo ele fala numa das cartas que ele mandou a carta para Laodiceia, que era para a outra igreja ler, e logo essa carta não aparece. Nós temos aqui uma outra curiosidade. Dessas cartas, das cartas de Paulo, temos 3 cartas. Quem são elas? 1, 2 e 3. Não, 3 cartas. 1 Timóteo. Essas 3 cartas, elas são consideradas cartas pastorais, porque o maior conteúdo dessas cartas é instruindo ao pastor, ao líder eclesiástico, como deve cuidar do rebanho, como se deve levantar obreiros, como se deve cuidar da igreja de Deus. Quem são esses dois? Timóteo e Tito. Quem arrisca o palpite? Quem lembra? Quem arrisca o palpite? Timóteo foi um jovem que Paulo impôs as mãos, né? E ele foi consagrado ao pastorado, e Paulo deixava ele em pontos estratégicos quando ele abria trabalho. Isso ele fez também com Tito. Só que os irmãos vão ver em alguns textos, talvez não deva entrar nesse pormenor hoje, mas já vou trazendo para não esquecermos. Os irmãos vão ver em alguns textos que Timóteo ele tinha um temperamento, e Tito temperamento mais forte. O temperamento de Timóteo era mais afável, menos agressivo. O temperamento de Tito era mais agressivo, ele era de avançar, de bater de frente. Aí eu pergunto a vocês, esses 2 jovens, Paulo chamava de meus filhos, tanto ele, Timóteo, como o outro, Tito.
Eu pergunto a você, quem mais parecia ser filho de Paulo no contexto ministerial? Timóteo ou Tito? Tito. Por isso que vocês vão ver lá na carta de Tito, Paulo dizendo, meu verdadeiro filho. Tá? Quando ele fala verdadeiro filho, é porque é um filho que, verdade está ligado aqui, a legitimidade. Então, meu legítimo filho. E alguns até acham que Tito era de fato filho legítimo de Paulo. Não é que Paulo tinha um filho biológico, é que ele se identificava. Em algum momento, Paulo também entendia que Timóteo, ele precisava ter uma tenacidade maior. E aí Paulo chega e diz assim, olha, desperta o dom que está em ti. Ele fala assim para Timóteo, que foi te colocado por imposição das mãos. Vocês acham que ele leu o conselho ou puxou de orelha? Um puxou de orelha. Porque você foi colocado como pastor, você vai deixar a igreja te dobrar? Vai deixar a igreja fazer o que quer? Desperta o dom que está em ti. Paulo está dizendo a Timóteo que ele não foi para se instalar para ser espectador. Ele foi lá para mudar as coisas, para interferir nas coisas, para intervir nas decisões. Foi por isso que ele foi deixado lá. E em dado momento, Paulo disse assim, pode botar Timóteo, eu vou botar tudo no seu lugar. Vocês vão entender? Porque naquele momento aquela igreja já tinha tomado o fôlego de Timóteo. Agora precisava ser substituído. Então tem essas peculiaridades que nós vamos vendo no decorrer das cartas e que não está narrada. Onde deveria estar escrito isso? No livro de no livro de Atos dos Apóstolos. Mas não está. Você vai construindo essa história lendo as cartas. É por isso que eu disse a vocês, Atos dos Apóstolos é um livro que contém conteúdo histórico, apesar de ter também conteúdo doutrinário, mas um conteúdo mais forte, mais preponderante em Atos dos Apóstolos é o conteúdo que? Histórico. Mas nas cartas, que o conteúdo é mais doutrinário, você vai conseguir construir também uma história a partir dos textos que estão citados ali. 1, 2 e 3, 21 dos 27 livros que formam o Novo Testamento pertencem ao gênero epistolar. Então são 21 epístolas, ou 21 cartas. Só não vai falar como o irmão teve a oportunidade disso. Eu quero ler aqui, só do capaz do Senhor, estou alegre com Jesus. Quero ler aqui na segunda epístola. Não é epístola, é epístola, tá? E quando eu falo assim, Corinto é masculino ou feminino? Masculino ou feminino, Corinto? Masculino. Mas eu não posso dizer, eu quero ler aqui 1 Coríntios. Primeira Coríntios. Porque ele está se referindo à carta, epístola. E nós vemos muitas pessoas cometendo essa gafe. Então não é 1 Coríntios, 2 Coríntios, não é 1 Tessalonicenses, é primeira, segunda, não é 1 João, 2 João e 3 João, é 1 João, 2 João e 3 João. Se tiver dúvida, acrescenta a primeira carta de João, segunda carta de João ou primeira epístola de João. Amém, queridos? Vamos aqui avançar. Roma. Eu cheguei a falar com vocês aqui, Paulo escreveu a carta aos romanos. Quem fundou o trabalho em Roma? Quem fundou o trabalho em Roma? Foi Paulo? Não. Todas as igrejas conhecidas da época foram visitadas ou foram implantadas por Paulo? Qual é o maior exemplo que nós vimos na semana passada? Quando Paulo tem um encontro com Jesus, ele precisou ser discipulado em uma base. Qual foi a base? Antioquia. Lá antes dele ser crente, lá já tinha crentes. Então não foi Paulo que fundou a igreja de Antioquia. Assim como também não foi Paulo que fundou a igreja de Roma. Quando vocês virem Roma, ou carta aos Romanos, pensa da seguinte forma: qual o local que os irmãos gostariam de visitar um dia, de conhecer essa igreja? Eu tenho 2 locais que eu não conheço: a Igreja Assembleia de Deus de Recife. Alguém de lá? Não? Eu tenho vontade de conhecer a Igreja Assembleia de Deus de Recife e tenho vontade de conhecer a Igreja Assembleia de Deus de Camboriú.
Essa eu tento. Eu tenho vontade de conhecer essas igrejas. Paulo, naquela época, ele tinha vontade de conhecer uma igreja, a igreja de Roma. Por que eu gostaria de conhecer a igreja de Recife? Porque a história da tradição do conservadorismo de Recife se espalha pelo Brasil inteiro. Eles são uma igreja, considerada igreja conservadora, nos bons usos e costumes. E tem uma outra coisa, mesmo com o passar do tempo, eles ainda são autênticos assembleanos, coisa que nós às vezes mudamos. Eu tenho vontade de conhecer por causa disso. Camboriú mudou um pouquinho, mas eu tenho vontade de conhecer porque eles vivem, pelo menos há tão tempo atrás, com o pastor Cisino, né? Viviam um Pentecoste que parecia igreja primitiva. Eu tinha vontade de conhecer por causa disso. E Paulo tinha um desejo de conhecer a igreja de Roma. Aí, digamos assim, Camboriú está para Cajazeira 8, assim como Roma estava para Paulo. Paulo queria conhecer essa igreja, porque ele ouvia a fama. E não era uma igreja, irmãos, que não tinha problemas. Todas as igrejas têm problemas, porque, aliás, Cajazeira 8 não tem, mas todas as igrejas têm problemas, porque são formadas por seres humanos. Quem não tem problema é quem? Jesus. Mesmo assim, Jesus tem problemas dentro do seu próprio, da sua própria casa, da sua família. Então, essa epístola Paulo escreve, mas Paulo tinha um código de ética muito rigoroso. Paulo ele não gostava de escrever carta, de visitar a igreja, que não foi ele que tinha implantado. Eu trabalho, pastoreio na igreja. Convido logo o irmão Flávio, convido o irmão Flávio para pregar lá. Lá na pregação, ele tem oportunidade, e aí ele chega lá, em vez de pregar a palavra, ele bate nos irmãos. E depois ele diz: eu não estou aqui para doutrinar, porque aqui tem pastor. Eu pergunto a você, quando é que doutrina é açoite? O que foi que Deus disse para Pedro? Jesus disse para Pedro: Pedro, apacenta o meu rebanho, e não o pau assenta no meu rebanho. Foi diferente. Aí ele vem, bate: não estou aqui para doutrinar. Eu pergunto aos irmãos: eu vou convidá-lo novamente para pregar na pregação? É porque foi Deus que não usou? Não, primeiro ele não sabe nem o que é doutrina. Ele está batendo, está dizendo que está doutrinando, não estava para doutrinar. Mas acontece o seguinte: Paulo, ele tinha esse código de ética. Eu tomo todo cuidado quando eu vou pregar na igreja, irmão, de não estar entrando no mérito dos usos e costumes, porque cada pastor tem o seu estilo. E às vezes o pastor chega na igreja e a esposa dele não observa os usos e costumes da igreja. Chega até no lugar, todo mundo observa, mas ela não observa. Aí ele convida um pastor amigo, o pastor amigo bate nos usos e costumes e não está batendo na igreja, está batendo em quem? Na esposa do pastor. E assim, questão de doutrinas também, questões doutrinárias, ponto de vista doutrinário, mas tem coisas que a gente fica para nós. Aí Paulo, por causa dessa questão ética, Paulo evitava estar escrevendo cartas para essas igrejas. E Paulo também tinha uma coisa, também não se envolvesse nas igrejas que ele tinha implantado. Paulo chamava os fariseus, os saduceus, que entravam depois dele, de lobos devoradores. Já viram isso? Pode chamar de lobo devorador, porque ele pregava uma coisa, implantava a igreja, deixava a igreja no ritmo. Quando ele saía, aí vinham os lobos devoradores e implantavam outro tipo de doutrina. Paulo chegou uma época que chamou um homem, pega, disciplina ele, exclui e entrega a alma dele para o diabo. Da ira santa que Paulo ficou, porque eles estavam se metendo e ensinando coisas que não deveriam ser ensinadas. Paulo tinha deixado a igreja no ritmo, estava pegando outro ritmo. Se ele não gostava que fizessem isso com a igreja que ele tinha implantado, ele também não gostava de fazer isso nas igrejas que os outros haviam implantado. A pessoa chega na adventista e vou pregar contra o sábado, eu estou certo? Não. Uma coisa que eu aprendi durante o meu curso teológico é o seguinte: quem estuda teologia tem a prerrogativa de respeitar todos
todas as convicções. Aceitar, não. Respeitar. Porque você está dizendo eu respeito, mas eu não aceito. É claro que eu vou respeitar o testemunho de Jeová, se eu não quero o céu. Mas eu quero. Eu respeito sua opinião, mas eu não aceito ela para mim. Você entendeu a situação? É claro que eu vou respeitar o sábado do adventista, mas eu não aceito. Vocês entenderam? É igual a mãe de. Não vou dizer o nome que está gravando, mas uma certa mãe de um artista famoso aqui da Bahia. Ele faleceu e o repórter foi parabenizá-la por ter aceitado a homossexualidade dele. Ela disse: ele fez a escolha, eu respeitei. E respeito também a ausência dele, mas eu nunca aceitei. Ela foi sincera: eu nunca aceitei, agora eu respeitei. A decisão foi dele. Então, Paulo, ele respeitava, mas ele não aceitava que mexesse no rebanho que ele tinha plantado. Por isso que Paulo deixava Timóteo, deixava Tito, e teve um que foi o quê? Reprovado, que foi Marcos. Não quero, não aceito, eu não quero ele trabalhando comigo, porque se Timóteo já tinha algumas vulnerabilidades com relação à pressão de fora, imagine Marcos. Marcos, será que não era um João Marcos, né? Será que não era influenciado demais? Não sei o que foi que Paulo viu, mas ele disse: não tenho perfil para tomar conta do rebanho que eu, ou de uma igreja que eu implanto. Só que Paulo deixa Timóteo em uma igreja que tem uma dificuldade muito grande, que é Éfeso. E Deus já tinha mostrado para ele. E depois ele tem que estimular. Nós vamos chegar lá, mas tem que estimular Timóteo para continuar batendo de frente com aqueles lobos. Romanos, capítulo 1. Abra para mim, você, por favor, vocês. Paulo, ele diz que ele não se envergonha do Evangelho, né? Porque é o poder de Deus. Ele até se envergonha de quem, irmãos? Do passado dele, mas do Evangelho, não. Olha, é isso. Depois que matou tanta gente, perseguiu, traidor, agora vai para o lado dos crentes, dos cristãos, né? Vamos primeiro, o versículo 10 a 13. Quem puder, levante-se e leia em voz audível. Romanos 1, do versículo 10 ao 13. Pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ter convosco. Pronto, ele diz que sempre ele pede a Deus a oportunidade de conhecer aquela igreja. Continua. Porque desejo ver para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Continua. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus de ter convosco, mas até agora tenho sido impedido. Pronto, quantas vezes ele foi ter com os romanos? Nenhuma. Ele tentou muitas vezes, mas sempre foi impedido. Continua. Mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também. Para ter entre vós algum fruto. Então ele não tinha nenhum fruto na igreja. Quantas almas foram geradas em Roma? Nenhuma. Então não foi ele que implantou este trabalho. Você imagina a situação de Paulo. Aguarda só um pouquinho. A situação de Paulo escrevendo para esta igreja que não foi ele que tinha implantado. Imagine a luta que ele enfrentou com Deus, e Deus dizendo: você vai ter que escrever, você vai ter que deixar um registro. Pode continuar. Como também entre os demais gentios. Pronto. Ele tinha vontade de ir em Roma, tinha vontade de também ter fruto em Roma. Ele já tinha ouvido a boa fama de Roma, mas não tinha tido a oportunidade. Mas aí, dentro desse livro, ele trata da justificação
justificação, da salvação, do perdão dos pecados. Ele diz que todos os pecados destituídos estavam da glória de Deus. Ele fala que Deus ele quer nosso espírito, nossa alma e nosso corpo plenamente oferecido em sacrifício. Deus não só quer o coração. Ele mostra que Deus é exigente para os romanos. Ele diz que nenhuma criatura poderia separar do amor de Cristo. É o conteúdo que ele comunica aos humanos. E aí, antes de terminar o livro, ele também deixa mais um recado para os romanos. Abram aí Romanos capítulo 15, versículo 20 a 22. Romanos 15, 20 a 22. Aí, levante-se e leia, por favor. Desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamentos alheios. Para por aí. Vocês entenderam? Eu me esforcei, irmão. Está sendo difícil para mim escrever essa carta para vocês, porque eu prefiro trabalhar onde Cristo ainda não foi nomeado. Mas eu estou escrevendo para vocês aonde eu me esforcei para escrever para vocês, porque vocês já tinham recebido a comunicação do Evangelho. Continuando. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Continua. Por isso também, muitas vezes, tenho sido impedido de ter convosco. Pronto, pode sentar, meu querido. Então, quem é que impedia Paulo de ter com os romanos? O Espírito Santo. Ele justifica que ele, o código de ética dele não permite que ele ficasse visitando igrejas que ele não tinha implantado. Aí ele diz: por isso eu tenho sido impedido. Então, quem é que se impedia ele? Era o Espírito Santo? Quem? O próprio código de ética dele. O rigor que ele impunha ele mesmo. Eu não gosto quando entra no meu trabalho, eu também não vou entrar no trabalho dos outros. Por isso eu tenho sido impedido. No primeiro capítulo ele diz assim: ó, eu tenho sido impedido. Fica parecendo que é quem que impede? Deus. Aqui ele diz: não, olha, eu prefiro falar de Cristo onde ele ainda não é conhecido. E é por isso que eu tenho sido impedido. Mas ele aqui parece que ele foi forçado. Eu me esforcei para escrever essa carta. O que eu digo para vocês? Paulo faleceu e deixou essa carta. Através dessa carta, Agostinho de Hipona aceitou Jesus como Salvador e deixou inúmeros livros escritos de tratados teológicos. Através dessa carta, Tomás de Aquino, dentro da Igreja Católica, aceitou Jesus como Salvador, porque eles entenderam a justificação, a doutrina da salvação, entenderam que a Igreja Católica pregava sobre a Inquisição, o purgatório, que era tudo mentira, porque o homem depois da morte seguia ao juízo e que não tinha. Ele entendeu. Foi essa carta que resgatou, que foi o braço de Deus que Deus usou assim: olha, leia Romanos, Tomás de Aquino. Ele leu e entendeu. A Igreja Católica está errada. Vamos escrever aqui um bocado de livro dizendo o que foi que eu entendi dessa carta. Agostinho de Hipona da mesma forma. Mais adiante, Martinho Lutero, que foi ele quem foi o divisor de águas para tirar a igreja da idade das trevas. Ele, lendo Romanos, ele também se convenceu que estava tudo errado, porque a carta de Romanos, ao pergunto, valeu a pena Paulo se esforçar para deixar o livro de Romanos para a gente? E aqui ele fala sobre coisas da nossa época, sobre homossexualismo, comidas sacrificadas, ou seja, praticamente bate de frente com as religiões de matriz africanas, né? Essas ideologias todas que estão aí, não precisa ir para outra carta. Em Romanos você encontra tudo isso. E eu pergunto hoje: quem é o centro? Paulo nessa época ainda não tinha a Igreja Católica, não existia ainda a Igreja Católica Apostólica Romana. E Paulo já tinha escrito para a Igreja de Roma. Parece, deixa aí o registro, porque quem está mandando você escrever, Paulo, sou eu, e você vê o agora, mas eu vejo o depois. Deixa essa carta aí para aquele povo que vai surgir amanhã, lá tomando
primitiva e dizendo que lá é o centro da igreja primitiva, eles vão ter que ler essa carta e vão entender que eu já combati tantas coisas que estavam lá antes mesmo de acontecer. Essa carta foi escrita entre 53 a 58 depois de Cristo. Esse logo foi 10 anos antes de, aproximadamente 10 anos antes de Paulo partir. Está com erros, mano. E a pessoa contém seu próprio conteúdo, a reivindicação de ter sido descida pelo apóstolo Paulo. Ele traz. Tem uma coisa que chama atenção em Paulo, irmão. É isso aqui, capítulo 1. Você vai ver em quase todas as cartas. Ele vai sempre começar a carta dele assim, ó. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. É assim que ele se apresenta na carta aos Romanos. Na carta aos Coríntios ele se apresenta assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e Sóstene, nosso irmão. Ou seja, aqui ele já está escrevendo a carta aos Coríntios e já está presente com uma outra pessoa. Quando chega aqui mais adiante, no 2 Coríntios, ele diz o seguinte: Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão. Ou seja, Paulo, acompanhado de algumas pessoas, quando ele não diz com quem ele está acompanhado no início, ele diz com quem ele está acompanhado no final. Ele diz: fulano, beltrano, que estão comigo, vos saúda. Então Paulo ele tem uma forma específica de abertura da carta e encerramento da carta. E ele sempre vai dizer: paz vos seja multiplicado, paz seja convosco, que esta carta vos encontre em paz. Ele sempre vai trazer essa saudação de paz. Por que a carta aos Hebreus não traz esses elementos? Porque certamente não foi escrito pelo apóstolo Paulo. Apesar de que Hebreus termina muito parecido com Paulo, mas não inicia da forma como Paulo inicia as suas cartas, que é mais um ponto forte para informar que talvez Hebreus não tenha sido um legado de Paulo. Foi destinado aos romanos, e a Epístola aos Romanos é uma resposta completa, lógica, inspirada à grande pergunta dos séculos. Qual é a grande pergunta dos séculos? Como pode o homem ser justificado para com Deus? Essa pergunta que fez foi quem? Jó. Ele teve a resposta? Jó morreu, teve a resposta? Como é que o homem pode ser justificado para com Deus? Jó teve essa resposta? Não. Antes de morrer, Jó ainda chegou a dizer: eu sei que meu Redentor e por fim se levantará sobre a terra. Mas Paulo traz um capítulo só sobre justificação. É uma aula de justificação que Paulo dá. A propósito, essa justificação é porque o homem ele não é justo. Digamos assim, ó, o ser humano nasceu, tinha tudo para ter um bom caráter, ser honesto e fazer o bem na sociedade, ser um bom cidadão. Ele se envolve, ele fica à margem da sociedade. Os que estão no centro da sociedade trabalham, têm família. Os que estão à margem preferem vitimar as outras pessoas que estão mais no centro. À margem da sociedade vira um marginal. Ele vai preso, ele paga pelos crimes que ele cometeu. Quando ele vai preso, ele tem uma folha corrida e não tem mais tamanho. Aí ele passa lá 30 anos na cadeia, mas ele foi sentenciado a 800 pelos crimes que ele cometeu. Só que aqui no Brasil, ninguém pode passar mais de 30 anos. Aí reduz a pena para 30 anos, porque não tem prisão perpétua. E se tiver bom comportamento, sai com 20, com 15. Quando ele vai para a delegacia, depois que ele sai, paga a sua penitência, ele puxa um nada consta. Ele entrou, tinha alguns metros de crimes que ele já havia cometido. Depois de 15 anos, 20 anos, 30 anos, ele vai lá e apenas uma folha de papel vai estar ali dizendo: nada consta. Porque ele foi o quê? Justificado. Ele foi para a sociedade, agora ele é um homem justo, ele não paga, não deve mais nada do que ele cometeu lá atrás, a não ser que ele volte a cometer de novo. É claro que para a sociedade. Por quê?
para a justiça, porque para a sociedade alguém vai estar sempre dizendo: não quero você andando com fulano, não quero você casando, namorando, casando, vivendo, trabalhando. Me conta aí qual é a sua história. Ex-presidiário. Não, a gente não aceita ex-presidiário na nossa empresa, porque para a sociedade ela nunca vai ser o quê? Justificado. Para a justiça sim, mas para a sociedade não. O diabo, ele fica, essa raiva que o diabo tem. E aí Paulo ele diz que nós somos justificados pela fé. Se eu não deixar minha fé ficar turvada, eu vou continuar sendo o quê? Justo, porque se o meu coração não condena, maior é Deus, ele me justificou. Então o maior é Deus. Então Jó morreu sem saber como é que o homem é justificado. E Paulo vem e diz: o homem é justificado pela fé. Glória a Deus. Está na carta de Romanos. Posso pular? Romanos. A gente pega aqui Corinto. Agora, pastor, com licença, o senhor me permite perguntar aí ainda nessa carta de Romanos. Então, o pastor da igreja de Romanos era Pedro, né? Não sabemos assim. Lembra daqueles que eu falei aqui logo numa das aulas, que no dia de Pentecostes, muitas pessoas, não teria que ser Pedro nem pisou os pés em Roma. Paulo ainda foi preso para Roma. Pedro nunca pisou os pés em Roma. Pedro estava no Oriente Médio. Roma está na Europa. Pedro falava, era indouto, falava apenas o seu idioma. Cá em Roma se falava o latim. Então, Pedro não teria essa possibilidade de estar lá. Hoje a Igreja Católica guarda os restos mortais de Pedro lá na Basílica de Roma. Mas só os ossos chegaram porque pai Pedro nunca pisou para pregar o Evangelho lá. Mas porque eles levaram para mostrar que as bases da Igreja Católica Apostólica Romana são os dois principais apóstolos. Quem são eles? Pedro e Paulo. Porque Pedro representa o apóstolo o apóstolo separado por Cristo dentre os judeus, e Paulo o apóstolo dos gentios. E eles ensinam que esses dois foram os ícones que fundaram a Igreja Católica Apostólica Romana, mas infelizmente isso também não é verdade. Pedro nunca chegou lá e Paulo chegou lá preso. Mais uma pergunta? Então aí eu ia perguntar outra coisa em cima, então vou então deixa eu só terminar aqui a conclusão. Quando muitas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho no dia de Pentecostes, essas pessoas também falaram de Jesus. Mas eu não sei que lá em Roma os crentes faziam um bocado de coisa errada que Paulo condenou. Certamente essas pessoas não tiveram a oportunidade de serem discipulados. Quem fundou a igreja de Roma? Existem várias hipóteses, mas Pedro está... Era isso que eu ia perguntar, que certamente alguém, né, o pastor que estava lá, pediu que Paulo, por ter o maior conhecimento, escrevesse essa carta para orientar os irmãos, que talvez ele não tivesse esse discernimento. Seria algo assim? Não, o que a tradição diz é o seguinte, que Paulo estava, me parece que foi em Corinto, e ele via a situação, era uma igreja que Paulo passou, ele via a situação de Roma, que ele tinha vontade de ir lá, e ele resolveu escrever essa carta com muito esforço. Ele escreveu essa carta, mas ele não esteve lá, ele esteve próximo de lá, e dali ele viu a situação que a igreja estava atravessando e resolveu fazer esse compêndio. É claro que foi inspirado por Deus. Respondido? Não é isso, eu sei que alguém de lá, o pastor, teria solicitado a ele. Não foi solicitação ali. O que a gente entende foi Deus mesmo que estava impulsionando a deixar esse tratado para a igreja, e até hoje é dali que se tira a doutrina da salvação, irmão. É falado em vários doutrinas da salvação, da reconciliação, da justificação, da predestinação, é tirado de vários contextos bíblicos, mas o maior conteúdo sai da carta aos Romanos.
Bom, a igreja de Corinto, a carta ao Corinto, primeira epístola, foi escrita com o propósito de corrigir desordens que haviam surgido na igreja de Corinto. Essa igreja foi Paulo que fundou, para estabelecer aos fiéis um modelo de conduta cristã, para repreendê-los quanto aos abusos e disputas que surgiram na comunidade, prega a humildade inspirada na cruz de Jesus e recomenda a caridade. Essa igreja era cheia dos dons espirituais? Sim. Tinha os dois ou não tinha? O que faltava nessa igreja? Fruto. Porque assim, se eles tivessem o fruto do Espírito, eles iam agir de forma diferente. Paulo chegou a chamar essa igreja, Paulo foi muito duro. Ele chegou a dizer que aquele povo que pensou que estava lidando com adultos, mas estava falando com crianças. Pensou que estava lidando com homens espirituais, mas estava falando com carnais. E depois ele diz assim: quando eu era criança, eu pensava como criança, agia como criança, mas depois que eu passo a ser adulto, eu deixo de fazer as coisas de criança. Ou seja, ficou parecido que aquela igreja continuava nova, convertida todo o tempo. Para vocês terem ideia, eles levavam de casa o madeira da Santa Ceia, e eles mesmos, entre eles, quem chegava primeiro comia a Santa Ceia, quem chegava depois, que não tinha condição de trazer, e que não tinha, não se ama, irmãos. E aí Paulo diz assim: tem que ter ordem da ceia. Precisa assim, cada um deve esperar pelo outro. Paulo pregou o evangelho em Corinto, e as mulheres, como eu disse a vocês, as mulheres prostitutas também se convertiam. Mas as outras não queriam andar com elas, porque elas tinham a cabeça o quê? Tosquiada. Então não queriam andar com elas, então teve que também chamar a atenção. A outra coisa que Paulo encontrou lá: marido crente, a mulher não era crente. Não, estamos no jugo desigual, vamos nos separar. Porque agora ele é crente, não pode mais conviver com a mulher não crente. Ele disse: não, vocês casaram, né? Continue na vocação de quem foi chamado. Alguns pegam esse versículo e dizem assim: uma vocação de ministerial. Mas aí está falando do casamento. Quem foi chamado casado tem que continuar casado. Quem foi chamado solteiro, continua solteiro. Não tem que casar só porque aceitou Jesus como Salvador. Vai fazer isso dentro de uma própria vocação. E aí ele diz assim: olha, o marido não crente é abençoado pela mulher crente, e a mulher não crente é abençoada pelo marido não crente. E de repente, este homem você ganhar essa mulher para Jesus e vice-versa. Só não deve se separar por causa disso. Então, havia muitas incoerências na interpretação da santidade que era preciso corrigir. Paulo corrigiu através das cartas. Aí eu pergunto: quem foi que falou para Paulo dessas situações que estavam acontecendo lá? Os irmãos. E Paulo dava o nome, irmãos. Paulo só estou sabendo aí, a família de Chloe me falou que está acontecendo isso e isso na igreja. Ele está querendo saber qual é a informação. Não foi Deus que revelou. Inclusive ele chega e diz assim: digo eu, não, Senhor, quando é a opinião dele. Porque uma coisa que ele fala da opinião dele, Deus disse que deixará o homem, o pai e a mãe, e iniciasse a sua mulher. Aí depois ele diz assim: bom seria que o homem, mas digo eu, não Senhor. Estou só dando uma sugestão. Mas ele disse que ele não queria contrariar aquilo que Deus havia falado que era para unir-se a uma mulher. Era a opinião pessoal dele, a opinião particular dele. Ele fica com a opinião dele, eu fico com a minha. Eu prefiro ficar com a minha esposa, tá? Destinatário à igreja, aos cristãos de Corinto, e o tema não poderia ser outro. Qual foi? A conduta cristã na igreja, no lar e no mundo. Paulo tenta corrigir inclusive os escândalos. Quando um profetizar, que o outro espere, porque Deus é Deus de confusão. Existem 9 dons, mas Deus dá a cada um conforme para o que for útil. A manifestação de Deus
São diversas, mas é o mesmo Deus. As operações também são, mas é o mesmo Cristo que opera tudo em todo. Então ele começa a dizer, os dons são diversos do Espírito Santo, mas é o mesmo Espírito que ministra, mas é dentro de uma utilidade. Antes de ser cheio dos dons, vocês não estão buscando dons e dons e dons, mas se enchem do amor. Porque não adianta ter tanto amor, ter tanto dom, profetizar e não ter o quê? O amor. Porque são três coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior dessas é o quê? O amor. Porque havendo línguas cessarão. Porque o amor vai superar o dom de línguas. O amor vai superar muita coisa. E se eu não tivesse amor, seria como o sino que retine, o amor não inveja. Ele começa a falar do amor de uma forma tremenda, e ele diz que o amor não tem fim apenas nessa vida. Então não estava faltando muita coisa na igreja de Corinto, mas tinha os dons espirituais. É por isso que eu digo para vocês que ser cheio do Espírito Santo não é ter os dons. É claro que eu preciso cultivar os dons espirituais. E é muito bom quando a igreja está conectada com os céus. Mas é preciso desenvolver esses dons. Pastor, outra pergunta. Pode falar. Essa igreja de Corinto, para Paulo falar assim, que eu esperava que vocês fossem mais maduros e tal, ela aproximadamente já tinha quanto tempo de fundada? Já tem como... O senhor sabe dizer? Bom, vamos fazer a conta aqui. Essa carta foi escrita em 55 depois de Cristo. Sugere que Paulo começou a fazer suas viagens, me parece que a primeira viagem de Paulo parece que foi 44, 45, não lembro bem. Eu não lembro se Corinto foi fundada na primeira ou na segunda viagem de Paulo, mas a distância entre uma e outra também foi pouco tempo. Então essa igreja não era tão nova, mas também não era tão velha. Essa igreja deveria ter aqui um marco que eu teria dela. Essa igreja deveria ter no mínimo 5 anos. Um crente com 5 anos já tem que ter um pouco de maturidade. Não é possível, é aquilo que Hebreus fala: deixai os rudimentos da cruz de Cristo, deixai o beabá, deixar o mingau, a papa. Vai aprofundar. Vai mergulhar mais um pouco. É mais ou menos isso que Paulo quer dizer para os Corinto. E estavam ainda cheios de meninice. O tratamento que ele traz para Corinto é o seguinte: a purificação. Paulo fala do seu ministério exemplar, fala das dissensões. Eu não posso deixar de falar não. A dissensão. Paulo ele diz assim: eu estou sabendo que vocês estão se dividindo na igreja. Um dizem que é de Paulo, outro diz que é de Apolo, e outro diz que é de quem? De Cristo. De Cristo. E o teu grupo? É de quem? É de quem? O do Senhor? Você acha? Vocês não concordam com ele? O teu grupo era de Paulo. Apolo falava, mas Paulo tinha vontade de ser renovado, mas Apolo não era mais do Espírito Santo ainda. Claro que certamente depois ele foi instruído. Paulo, cheio do Espírito Santo, mas Cristo é o dono, é quem salva, quem redime e leva para o céu. Qual o melhor grupo? O grupo que estava do lado de Cristo, de Paulo ou de Apolo? Qual o melhor? E qual o pior? Nenhum dos três grupos eram bons. Porque Jesus disse assim: Pai, eu quero que eles sejam assim como eu sou em ti. Eu quero a unidade deles e não eles divididos. E o pior grupo era quem? O grupo de Cristo. O grupo de Jesus era o pior, porque é o grupo que não quer obedecer nem a A, nem a B, nem C, nem ligado na terra, nem ligado no céu. Então esse grupo era o pior, o grupo de Cristo. Eu só faço se Jesus mandar. O pastor mandou, mas eu não vou obedecer porque Jesus não falou no meu coração. Então tá, ele está desligado da terra, vai continuar desligado no céu. Eu dirigi uma congregação, aqui nessa região não tem não. Quando eu dirigi uma congregação, entrega o manto, rapaz. que tudo que eu tinha que fazer na igreja,
Deus tinha que falar, Deus falava só com o irmão que era dirigente do ciclo de oração. E aí, primeira vez, pastor, Deus está mandando o senhor fazer isso. Aqui também Aí eu tem disse, isso. tá bom mesmo. Aqui Não também tem fiz. isso. Segunda vez ela veio de novo. Pastor, Deus está mandando o senhor fazer aquilo. Também não fiz. Teve uma época Na aí. terceira vez eu disse assim, vou ter que dar uma rasante nessa irmã. Uma bênção até. Mas ela, sabe, os dons espirituais atrapalhando a igreja de Corinto? A palavra diz que não devemos comer comida sacrificada aos ídolos. Mas se Deus usar o profeta e mandar, eu vou comer. Pode, irmãos. A profecia não pode contrariar o quê? A Bíblia. Aí tinha um grupo nessa igreja que seguia. Ela falou, estava falando, estava sacramentado. E aí eu cheguei e disse assim, irmão, infelizmente eu vou acreditar que Deus falou com a senhora, mas a senhora vai ter um pouco de paciência comigo, porque Deus não falou comigo e o cajado ainda está na minha mão. Eu não sou de fazer isso, irmãos, mas senhora, que é necessário, porque senão a gente vai ver a igreja de Corinto de novo florindo, dando frutos na terra, as meninices, a igreja sendo comandada por terceiros, influenciada por dons espirituais. E Paulo diz só, quando um estiver profetizando, os outros profetas, eu pergunto, esqueci o nome, Helder. Helder estiver pregando, o profeta pode levantar e interromper a mensagem e dizer o que ele bem quer, e Helder para a pregação, espera o profeta entregar a mensagem para depois voltar a pregar de novo? Não. Porque ele está pregando a verdadeira profecia. A verdadeira profecia ainda é errante. Outra coisa, depois que o profeta tentar de falar, eu pergunto, ele vai conseguir voltar ao ponto que ele parou? Aí Paulo diz assim, se já tiver um profeta, que o outro espere. Se é para esperar, é porque a mensagem não foge. Irmãos, quem usa o homem entrando na mente naquele momento e manipulando o ser humano são os espíritos imundos. O Espírito de Deus, ele traz a revelação da palavra e o profeta entende, e no momento certo ele já não vai conseguir se conter e vai entregar, mas ele precisa entender que a palavra de Deus ela tem que ter prioridade. Agora é claro que isso não é regra, pode ter o que? Isso é regra, pode ter também o que? Exceção. Pastor Raimundo F. de Oliveira, no livro A Doutrina Pentecostal Hoje, conta que na escola bíblica dominical, era consagração ainda, os irmãos chegaram e aí Deus usou uma irmãzinha, Doutrina Pentecostal, todos conhecem esse livro, alguém já leu? Que se lembra ter esses exemplos, muito bons exemplos que ele traz ali naquele livro. E aí Deus usou não lembro se foi a velhinha ou se foi o irmão da igreja, e aí falou que era para o pastor ser sucinto na escola, terminar o trabalho e despedir o povo, porque o templo ia cair e que isso iria acontecer. Isso só iria acontecer depois que o vaso que Deus estava, o instrumento que Deus estava usando, saísse daquele templo. E agora? Vocês recebem a mensagem ou não recebem? Porque só quando ele sair é que o templo vai cair. Parece o quê? Uma idolatria. Deus só vai respeitar a presença dele? Pastor foi lá, cantou um hino, fez oração, cantou um hino, falou alguma coisa, despediu o povo e o profeta de joelho. Quando ele saiu, o templo ruiu. Mas é preciso entender, porque o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que é ele que está falando. Foi aquele irmão que mandou encerrar o culto? Não, foi Deus, e o pastor entendeu. Então, é por isso que eu digo para vocês, toda regra tem exceção.
Não é porque o pastor que ele não vai ouvir. É claro que no momento que ele vai ter que ouvir. Agora, é claro que hoje a gente está vendo algumas desordens, pessoas chegando, botando o dedo na cara do pastor, na cara da injustiçação que está pregando. Ele pode até estar errado, ela pode até estar errada, mas está na autoridade, pregando a palavra de Deus com autoridade. Então, mantenha-se, contenha-se, porque isso Paulo reprimiu na igreja de Corinto. Então, dissensão não. E o pior é quando os dons são usados para dividir a igreja, como desse exemplo aqui, que a igreja estava, um grupo que seguia essa irmã e outro grupo que obedecia ao pastor. A responsabilidade dos pregadores, litígio entre os irmãos, a imoralidade, a santificação do matrimônio de todas as relações sexuais, a idolatria no culto, o exemplo da fidelidade de Israel, a ceia do Senhor, os dons espirituais, o amor, a ordem no culto e a ressurreição de Cristo. São temas abordados por Paulo na primeira carta aos Coríntios. Na segunda, que foi entre 56 e 57 que Paulo escreve, ele fala o seguinte, o texto está acontecendo essa igreja, mas o tema é a glória através do sofrimento. No outro ele traz um tratado para disciplinar a igreja. Nesse ele fala da glória através do sofrimento. Aqui, Paulo escreveu a segunda carta de Corinto com o objetivo de tratar alguns problemas que surgiram nessa igreja. Seus adversários estavam atacando sua autoridade apostólica. Já era de esperar, melhor dizendo, que isso acontecesse. Como eu disse a vocês, Paulo tinha adversários, opositores. Sim ou não? Sim. Só tem opositores quem se posiciona, sim ou não? Sim. Se eu fico no muro, eu não tenho o quê? Eu agrado a gregos e a troianos, e Jesus disse que não gosta de pessoas que não se posicionam. Foi isso que Jesus falou? Foi. Ele disse que ninguém pode servir, mas você tem que se posicionar. E Paulo se posicionava. Se posicionava, tinha opositores. E as pessoas atacavam o ministério apostólico de Paulo dentro e fora da igreja. Paulo sofria com isso? Sofria. Dentro da igreja, não vou ouvir o que ele está pregando, porque ele foi assassino de muitos cristãos. Fora da igreja, os fariseus diziam: não vamos dar crédito à pregação dele, não, porque isso aí é um traidor. Então Paulo era atacado. E isso eu estou falando dos cristãos e dos fariseus. E dos fariseus cristãos? Os fariseus cristãos estavam na igreja assim: não é porque Jesus morreu na cruz eu aceito Jesus. Ele tem palavra de vida eterna, mas tem que guardar o sábado, tem que circuncidar, tem que continuar com as Páscoas, as festas da Páscoa. Então contrariava aquilo que Paulo ensinava. E quem é Paulo? Que autoridade tem Paulo? Paulo nem viveu com Jesus, Paulo não andou com Jesus. O apóstolo que foi colocado no lugar de Judas foi Matias, e não Paulo. Mas só, irmão, quem escolheu os 12 apóstolos foi quem? Jesus. E Paulo foi escolhido por Jesus? Foi. Ele foi confrontado no caminho de Damasco, e Jesus disse para ele: eu escolhi para que ele fosse apóstolo dos gentios, porque eu sei que ele vai sofrer por amor do meu nome. Então Paulo ele foi escolhido por Jesus de qualquer sorte, independente deles aceitarem ou não. Só que Paulo ele não deixava isso barato. Ele dizia: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não pela parte dos homens, como eu falei aqui a semana passada, né? Não pela parte dos homens, mas pelo Senhor, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele queria dizer que quem foi pela parte dos homens? Matias, que foi escolhido por quê? Por sorteio. Então ele escreveu para encorajar a maioria da igreja que ele era fiel. Ele tinha um grupo que era fiel ao que ele falava. Ele escreveu para contestar e desmascarar os falsos apóstolos que continuavam a difamá-lo e enfraquecer a sua autoridade do seu apostolado, distorcer sua mensagem. E escreveu também para repreender a minoria da igreja influenciada por seus oponentes, que não atacavam não acatavam a sua autoridade correção. Quem foi que escreveu isso? Paulo. Quem é Paulo para estar escrevendo isso para a gente? Eu não vou ouvir Paulo, não. Prefiro ouvir os fariseus, prefiro ouvir fulano da outra. Era dessa forma. Então Paulo tinha opositores em todas as áreas.
ou aliás, tanto fora como dentro. De todas as epístolas de Paulo, 2 Coríntios é a mais pessoal. Por que mais pessoal? Porque ele faz a defesa do seu apostolado. É uma revelação do seu coração, de seu sentimento mais íntimo e de seus motivos mais profundos. É aqui que Paulo fala que teve um homem que visitou o céu, né? Foi até o terceiro céu. Se no corpo ele não sabe, se fora do corpo ele não sabe. E aí depois ele fala do espinho na carne, que Jesus tinha dito para ele que a graça dele bastava. Um homem, ainda tinha esse lado que era um problema, né? Um homem que orava e Deus ressuscitava, curava, libertava. E orou 3 vezes para Deus tirar o espinho da carne, que ninguém sabe que espinho era esse. E as pessoas talvez usassem isso contra Paulo. Você não diz que Deus te cura, Deus faz, acontece? E por que você está com esse espinho na carne? É porque Deus cura quem Ele quer. E Paulo, ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse espinho na carne tem várias conjecturas aí. Pessoas que conjecturam de diversas maneiras, dizendo que era uma enfermidade, dizendo que era um problema do estado civil de Paulo, que ele era casado com a sua esposa. Paulo não deveria mostrar essa dor pelo que ele teve dos outros, apóstolos. Também alguns até dizem que era a fisionomia dele, a visão dele, porque Paulo, ele, quando estava no caminho de Damasco, ele caiu do. Tem cavalo não. Porque a gente ouve pregar que Paulo caiu do cavalo. Tem hinos até que induzem, né? Mais uma luz, um pouco do cavalo, se ouviu uma edição, e Paulo perdeu a visão, né? De Afonso Augusto. Mas na verdade não tinha cavalo. O cavalo que estava ali era quem? Paulo, o cavalo no campo. Jesus diz assim, ó, Paulo, Saulo, porque me persegue. Até quando você vai, isso aqui, recalcitrar contra os meus? Vocês já foram bem em outra versão? Até quando você vai dar coice? Se tinha um cavalo ali, o cavalo era quem? Era Paulo, que estava parecendo um animal brutamonte, perseguindo a igreja de Cristo, né? Até quando você vai dar coice contra os meus amigos? Então, se o cavalo que tinha ali era o próprio Paulo, não tinha outro cavalo na história, não. Ele poderia ter montado no cavalo, mas a Bíblia não conta. Então, se a Bíblia não diz, ele não informa. Essa é pessoal. Essa exposição, seu coração não foi uma tarefa fácil para o apóstolo, mas sim uma tarefa bem desagradável. A presença de mestres falsos em Corintos, que punham em dúvida a sua autoridade, porque dando seus motivos menosprezando sua autoridade, tornou-se necessária a defesa do seu ministério. Não era que Paulo gostava de se exibir, ele disse que ele não gostaria de se gloriar em nada. Ele disse que preferia se gloriar na cruz de Cristo. E ele disse que se Cristo morreu por todos os pecadores, ele era o pior dos pecadores, ele era o principal. Mas aqui ele diz assim, ó, que ele, qual dos apóstolos sofria tanto quanto ele sofria? Não parecia que ele estava se gloriando? Quando ele conta que ele teve o privilégio de ir no céu, não parecia que ele estava se gloriando, mas não foi, ele estava tentando defender o seu apostolado. Ele estava querendo gloriar-se em Deus. E não sei se agora me confundi um pouquinho, eu não sei se é nessa carta que ele fala que se ele tiver de se gloriar em alguma coisa, na cruz de Cristo, mas acho que não é nessa carta não, em 1 Coríntios ele não fala disso, que ele preferiria se gloriar na cruz de Cristo, porque é através da cruz de Cristo, no 1 Coríntios, através da cruz de Cristo que ele teve a remissão do pecado. Logo aqui, 1, 2 e 3, Paulo trata nessa carta sobre o quê? O perdão para o pecador. E quem era o pecador principal? Ele. A esperança do crente. Independente da vida que ele levou, ele tinha uma grande esperança, porque ele era o quê? Crente. A exortação à santidade, a coleta para os cristãos, defesa da sua autoridade apostólica, o sofrimento de Paulo por amor ao Evangelho, o espinho na carne,
o interesse de Paulo pelos coríntios. Observaram como o pastor sofre, como Paulo sofreu para pregar o Evangelho, e depois que sai, ainda tem que enfrentar os opositores. É aquele pastor que sai da igreja, e o outro que sucede diz o seguinte: eu vou fazer isso nessa pregação porque o pastor que estava aqui não fez, e aí quem entra diz fazer o trabalho do outro. Aí vem depois a igreja, a carta à igreja de Gálatas, da Galácia. Essa carta, irmãos, essa igreja ficava na Ásia Menor, ou seja, Paulo já não estava mais ali no Oriente Médio, já tinha ido para uma parte da Ásia. Claro que não foi para lá, para o extremo da Ásia, né, lá para o Japão, mas ele chegou a implantar a igreja na Ásia, e foi fundada por ele, por volta de quando? 45 a 48, em sua primeira viagem missionária, tendo sido visitada por ele na segunda e terceira viagem. Lá em Atos, tem um versículo que depois que ele termina a primeira viagem, ele diz assim: tornemos a visitar os nossos irmãos, pelos quais pregamos a palavra. Então ele tinha essa tônica com ele de pregar o Evangelho e não deixar o povo jogado ao abandono, mas fazer eles visita, e deixar também pessoas lá para conduzir o trabalho. Essa igreja estava com sua fé ameaçada pelos opositores de Paulo, que queriam impor os ritos judaicos no cristianismo. Mais uma igreja que os judeus perseguiam os conhecimentos, a doutrina que Paulo implantou. O autor e escritor dessa carta é Paulo. A Galácia atualmente, o território está no país da Turquia. Quantas igrejas estavam ali nessa região? Galácia, você tem Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Éfeso, Filadélfia, Laodiceia, estão todas aqui nessa região. Essa igreja aqui, esse país hoje que compõe essas igrejas, é a Turquia, onde foi pregado o Evangelho. E a Turquia hoje tem 99% de muçulmanos. O Evangelho é quase inexistente. É claro que a Galácia deixou de existir, mas até hoje existem os gauleses. Quando eu falar aqui dos gauleses, eles moram aonde? Na França. Então, um território da França, a Galácia deixou de existir como território, mas tem um pedaço da França que os gauleses migraram para lá e lá eles moram. Mas foi para esses Gálatas que Paulo pregou o Evangelho. E nessa carta, que foi em 57 depois de Cristo, que Paulo escreveu, essa foi a carta que Paulo escreveu no final da sua terceira viagem missionária, quando ele estava em Éfeso, Macedônia ou Corinto, dessa região que Paulo escreveu essa carta. Versículo-chave dessa carta, 1, 2 e 3. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que eu sei, estou sem relógio. 8:36. A carta de Paulo para os Gálatas, Paulo fala muito das obras da carne e do fruto do Espírito. Algumas pessoas dizem assim, porque o fruto da carne carne não dá fruto, carne tem obras. Quem dá fruto é quem? O Espírito Santo deve morar no coração do crente. E as obras da carne, aquela lista que Paulo faz das obras da carne, não é exaustiva. Você vê que Paulo, ele cita em Gálatas algumas obras, em Corinto ele já cita outras. Se você for para Apocalipse, você vai ver algumas outras também que são adicionadas. Então as obras da carne não são exaustivas. E eu quero dizer para os irmãos que o diabo sempre está reinventando uma forma para ludibriar as pessoas, para as pessoas pecarem. Mas o fruto
do Espírito são apenas 9. E esses 9 espíritos, eles batem de frente, eles são antídoto contra qualquer obra da carne. Vamos dar aqui só um exemplo. O fruto da alegria, o gozo, né? O fruto da alegria. Esse fruto da alegria, ele vai bater de frente com a inveja. Os irmãos acham? Vai, porque você vai estar contente com o que você tem. Vai bater de frente com o ciúme, vai ser antídoto contra o ciúme, vai. Eu sou feliz, eu não tenho por que ter ciúme de ninguém, eu sou feliz, né? Então vocês observam que um fruto só, uma qualidade desse fruto, vai ser um antídoto contra muitas obras da carne. O amor, por exemplo. O amor que eu vou nutrir no meu coração, eu não vou adulterar, eu vou amar Deus sobre todas as coisas, o próximo é meu, eu não vou roubar, eu não vou matar, eu não vou caluniar. É tanta coisa que eu vou deixar de fazer de obras da carne, somente com uma qualidade do fruto do Espírito. Então, as obras da carne não são exaustivas, mas Paulo diz que a nossa carne, mesmo querendo se manifestar para ter as obras dela manifesta, nós já estamos crucificados com Cristo. E tem um texto que Paulo ainda diz que todo dia ele é crucificado. Então todo dia eu tenho que crucificar minha carne. Não existe assim, eu estou crucificado com Cristo e a minha carne está morta. Não é assim não. A nossa carne todo dia precisa ser crucificada. Principalmente a minha língua precisa ser crucificada, que infelizmente, irmãos, hoje o problema das dissensões da igreja está mais na língua, um ferindo o outro. A Bíblia diz que lá dentro do Antigo Testamento, não matarás. E o não matar não é só pegar uma arma e alvejar o outro. Às vezes uma palavra pode matar uma pessoa. A igreja de Éfeso também é uma igreja que estava lá na Ásia Menor, fundada também pelo apóstolo Paulo, 52 depois de Cristo, sua segunda viagem missionária, e tinha um compromisso em Jerusalém, deixou ali Priscila e Áquila, que acabaram conhecendo quem? Apolo, judeu de Alexandria. Esse casal lhe anunciou o evangelho, corrigindo pontos doutrinários importantes. Vamos aqui. Apolo, ele era de onde, irmãos? Alexandria. Alexandria, hoje, tem uma grande biblioteca, ou a maior biblioteca mundial se encontra é o berço da cultura. Apolo, ele nasceu neste lugar. O que se espera de Apolo? Um homem culto ou um homem douto? Culto, e ele era tão culto que a Bíblia diz que Apolo, quando pregava para os judeus, ele conseguia converter os judeus a Cristo. Era fácil ou era difícil? Era difícil converter os judeus, que sempre tinham um ponto crítico ao cristianismo. Encaravam o cristianismo como se fosse o que? Uma seita do judaísmo. Como é que eles iam? Já tinha um exemplo de Paulo, traidor do judaísmo. E agora ia ser também mais um que ia passar para o lado de Paulo. Então Apolo tinha essa facilidade. Ele só não tinha conhecimento de alguns pontos doutrinários que foram precisos ser corrigidos. Por quem? Com Priscila e Áquila. Mas era um homem com potencial. Inclusive, quando Paulo chegou nesse lugar, ele já estava pregando o Evangelho. O autor dessa carta é Paulo, apesar de questionar a autoria por causa do vocabulário utilizado para Éfeso, ou para os Efésios. O questionamento fica pacificado, porque Paulo era auxiliado por quem? Por escriba. E a carta pode ter sido circular, destinada à igreja de Éfeso e às igrejas da região. Paulo, inclusive, botou só na igreja de Gálatas. Paulo, ele escreve com letras gigantes a carta de Gálatas. Inclusive, esse é um dos pontos que se discute qual era o espinho da carne. Quando Paulo cai, ele fica o quê? Cego. Quando Deus cura Paulo, alguns dizem que Paulo não recuperou 100% a sua visão. E ele queria que Deus intervisse nesse problema, nessa deficiência que ele ficou. Em que consiste esta afirmação? Primeiro, quando ele diz que escreveu em letras grandes. Vocês já perceberam que uma pessoa que é novo escreve com letras menores, quando vai ficando mais idoso, que vai diminuindo a visão, ele vai escrevendo cada vez com letras maiores? Perceberam? Perceberam que uma
pessoa, quando vai ficando surdo, ele começa a falar mais alto, porque ele quer se ouvir. Não é só este indício. Paulo também, quando foi levado para o julgamento, bom judeu, bom fariseu como era, ele jamais falaria palavras de blasfema contra o sumo sacerdote. E ele chama, porque quem estava ali conduzindo diz algo que não agrada a Paulo. Paulo aí chama aquele homem de parede branqueada. Vamos ler esse texto? Sabe o que é parede branqueada? Leproso. Lepra naquele tempo era considerado que uma maldição. E um sumo sacerdote não poderia jamais receber uma palavra de blasfêmia como essa. E aí Paulo, questionado de Paulo, você não está vendo como é que você trata assim o sumo sacerdote? Ele pede perdão porque ele não viu que era o sumo sacerdote. Como é que não vê que é o sumo sacerdote? Se o homem, ele, além de ter as vestes sacerdotais, ainda trazia um éfode com 12 pedras engastadas no éfode, com um cinto na cintura, com algo na cabeça, eu esqueci agora o nome, com o nome escrito, santidade ao Senhor, que qualquer pessoa deveria estar onde na testa, ainda tinha pedra de urim e tumim ainda. Como é que ele não chegou? Se ele não chegou, é porque ele estava com algum problema de deficiência. Por isso que as pessoas também levam para esse lado. Eu não posso afirmar qual é, porque Paulo não deixou qual era o problema dele de deficiência. Era melhor até que ele deixasse qual era o espírito que ele tinha na carne, porque o endemoniado de Luiz Motti, como eu falar Luiz Motti? Presidente do grupo gay da Bahia. Luiz Motti disse que Paulo, o espírito na carne de Paulo é porque ele gostava de homem, tá? Então, se Paulo deixar, isso aí estava descartado. É claro que o grande Deus não vai entender dessa forma, mas fica criando várias fantasias em cima desse espírito na carne. O espírito na carne era meu, não era dele, era problema dele. Então não quis curar, não é verdade? Vai falar, meu querido. Quando ele termina dizendo que tinha o espinho na carne, ele diz o quê? Mensageiro de Satanás, Sim. veio me esbofetear. Qual foi o grande pecado que ele cometia? Ele era contra o cristianismo, matar as pessoas. Que também tem pessoas que defendem esse lado também, que era você passou tanto tempo matando e agora você é crente, né? Era dessa forma. Tem essa também, essa linha de pensamento. Mas a gente não sabe, irmão. De fato, não há é só mais uma linha de pensamento, mas não tem nada dizendo qual era esse espinho na carne. E era na carne, doía, podia ser na sua consciência também, dói, mas ele pede para Deus curar. É isso que deixa também essas dúvidas, né? Ele pede para Deus curar. Então, de fato, nós não sabemos, é uma incógnita. Atualmente a região deve ser estabilizada, mas na Turquia também, eu já falei isso aqui para vocês, para resumir essas cartas, e ela foi escrita por volta de 59, 61 ou 62 depois de Cristo, tá? O local onde Paulo escreveu durante o seu encarceramento em Roma. Nessa época Paulo está saindo dessa prisão ainda, e ele até promete de fazer visita à igreja, e eu não sei se ele teve a oportunidade de visitar novamente essa igreja, mas ele promete, em algumas cartas que ele escreve na primeira encarceramento, ele promete que depois, quando ele saísse, Deus desse a oportunidade, que ele iria fazer essas visitas. Só que logo depois Paulo foi preso novamente, e agora ele diz: olha, pode vir me visitar porque daqui eu não saio mais. Então Deus falava com Paulo e dizia para Paulo: você vai sair ou você não vai sair. Na primeira ele sabia que ia sair. Na segunda ele já disse que o corpo dele já seria derramado como libação. Ora, aquele que é poder para fazer tudo, você começa com chave de Efésios, tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera quem nós opera, a esse glória da igreja por Jesus Cristo em todas as gerações e para todos sempre. Aos Efésios ele escreve dessa forma, e é na carta aos Efésios que ele traz o grande exemplo de que a igreja de Cristo está em uma batalha espiritual. E nessa batalha ele diz que o crente deve estar
com os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, com a espada do Espírito, com o escudo da fé, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça. E ele pega o exemplo do soldado romano e ele tenta tipificar cada peça daquela com uma defesa nossa. E a palavra de Deus, ele diz que a palavra é o quê? É a espada. Porque a espada é o único elemento ali que é usado para ataque e defesa. É através da Bíblia que nós nos defendemos e também atacamos. Não precisamos xingar, agredir ninguém. A própria palavra de Deus já traz uma palavra, porque essa palavra é viva e eficaz. Você diz algo para alguém, e se alguém vem para casa, ouviu essa palavra, e essa palavra, como ela é viva, ela vai se carregar do resto. A pessoa vai dormir e essa palavra vai inquietar. Quando entra algo vivo no seu ouvido, por exemplo, uma formiga, você só não sossega quando você tira. A palavra de Deus, ela é viva. Ela vai entrar ali e ela vai ficar incomodando, e é por isso que ela é chamada de viva e eficaz, porque ela também vai trazer, além de ser viva, ela vai trazer o efeito que ela foi fazer naquela vida. 2 minutos? 12 minutos. Temos aqui só o tema central de Efésios. Cristo é aquele que preenche tudo em todos, os resultados da redenção de Cristo, que nos liberta do pecado, instruções e práticas sobre a vida do crente, o relacionamento familiar do crente, esposa, marido, filhos, etc. E a guerra espiritual do crente, que eu fui direto para esse último aqui. Filipenses foi a primeira igreja que Paulo fundou aonde? Na Europa. Aqui, agora nós estamos falando mais de igrejas da Ásia. Paulo está aqui nessa região. Ele veio para cá fazer suas viagens na Ásia Menor e agora está vindo do lado de cá fazer cumprir a sua missão. Na verdade, quando Paulo ele vai para a Europa, lembra daquela passagem que diz assim: passa a Macedônia e ajuda-nos? Paulo não tinha intenção de ir para a Europa. Deus, o Espírito Santo, através da visão que ele teve, foi que conduziu Paulo àquela região. Paulo chega nessa região, ele vai encontrar Lídia, aí talvez que ele conhece Timóteo, Lloyd, Eunice. Quando Paulo chega também nessa região, é aqui que Paulo ele traz o Evangelho para o outro lado da Europa, e aqui talvez ele já comece a ter um pouco de visibilidade de Corinto, de Roma, tá? O autor dessa carta é o apóstolo Paulo, localizado na antiga província da onde? Macedônia, ao lado da Grécia. Não é hoje mais do que Ruína, seu antigo porto de Neápolis é hoje conhecido como o Porto de Cavala. Às vezes passa até esse nome no jornal também. A carta foi escrita por volta de 61 a 63 depois de Cristo. O local onde Paulo escreveu do seu encarceramento em Roma, cerca de 10 anos depois da fundação da igreja. E essa daqui traz, sabe? 10 anos depois da igreja estava fundada, entre os 3 ou 4 anos depois da sua última visita. Paulo tinha visitado essa igreja, tinha mais ou menos 3 anos ou 4, ele teria visitado pela última vez. O versículo-chave, 1, 2 e 3. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então Paulo já estava dizendo que a vida dele não era preciosa. As pessoas questionando: Paulo, não está na hora de você se aposentar não, não está na hora de você jubilar não. Para mim o morrer e viver é Cristo. Se eu for solto de novo, eu vou pregar o Evangelho. Se eu morrer também, eu vou para Cristo. Enquanto eu estiver aqui, eu vou trabalhar para o Evangelho. Ele foi fiel ao judaísmo, seria fiel também ao cristianismo. Ele traz saudações, né? Ele fala do avanço do Evangelho por causa da prisão, ele fala dos assuntos da igreja sobre exaltação, perseverança, a igreja se manter unida, humilde, pronta para servir, obediente, em conduta irrepreensível. Ele fala que os mensageiros que ele mandou, que estava lá à disposição dele, que era quem? Timóteo e Epafrodito, e ele faz advertência sobre os falsos.
nessa igreja também chegaram os opositores de Paulo para trazer falso ensino, inclusive sobre o que? A circuncisão só vai ser salvo se for circuncidado. Sobre a verdadeira mentalidade, sobre a face verdadeira e a mentalidade terrena e a face espiritual. Conselho sinais de Paulo. Ele fala da harmonia, da alegria, da equidade, da liberdade, da ansiedade, do controle da mente e da vontade, reconhecimento e gratidão pelas ofertas recebidas. Inclusive essa igreja era uma igreja que sempre estava ajudando Paulo financeiramente nas suas viagens, ofertando, apesar de que Paulo não gostava de ser pesado a ninguém, mas ele recebia as ofertas porque eram para o avanço do Evangelho. Essa carta aos Filipenses é uma carta que Paulo poderia só chorar, só reclamar por causa do seu sofrimento. Já estava aqui, Paulo já estava vivendo o momento do seu segundo encarceramento, e agora ele vai repetir várias vezes nessa carta: regozijai-vos, regozijai-vos, regozijai-vos. Em outras palavras, alegrai. Quando chegamos na carta, e outra vez vos digo, regozijai. Ele não tinha motivo para estar triste. Ele não queria que a igreja ficasse triste com o seu sofrimento, com o seu abatimento. É por isso que o versículo chave é: para mim, o morrer viver é Cristo, e o morrer é lucro, né? Ele deixaria de sofrer, seria um lucro para ele, mas se continuasse vivendo, ia continuar se posicionando. Colossenses foi fundada por Epáfras. Também Epáfras fazia parte da equipe de Paulo. Os irmãos já perceberam que Paulo não trabalhava sozinho? Priscila, Áquila, Timóteo, Tito, Barnabé na primeira viagem, Epáfras, Silas. Mas aí tem aquela situação de eu faço, se eu não estiver lá, não acontece. Paulo ele sempre, agora é claro, monitorando. Graças a Deus aqui não tem isso não. Não, pastor? Ei, meu pastor, aqui não tem isso não, né? Eu faço, né? Se eu não estiver lá no culto, não acontece, né? Se eu tenho que estar na escola dominical hoje porque o irmão não sabe ensinar, eu tenho que reger o grupo hoje porque não sabe reger. Paulo sempre estava passando essa responsabilidade para outras pessoas. Destaca-se nessa igreja Epáfras, o ministro, Árquipo também, e o membro ativo dessa igreja que era quem? Onésimo. Paulo também. Colossos também ficava na cidade da Frígia, que também é atual que? Turquia. Então logo também Colossos ficava na região da Ásia Menor. A carta foi escrita no ano 59 a 61, se negócio de Cristo. Perceberam que a carta não são as ordens? Perceberam? A ordem não é a ordem cronológica. Foi escrito do seu encarceramento em Roma. Os faltadores foram Tíquico e Onésimo, e Epáfras também estava preso com Paulo nessa época. Ele recebia. Sabe o que eu acho interessante de Paulo? Eu estou preso, mas o importante é que a palavra de Deus não está presa. Porque Paulo preso, ele recebia visita. Aí Timóteo ia lá visitar Paulo e dizia: Paulo, está acontecendo isso na igreja. Aí Paulo: tá bom, vou escrever uma carta. Timóteo me disse, conforme a informação de Timóteo, eu estou sabendo que entre vós está acontecendo isso. Não convém que seja. Ele dava nomes e orientava a igreja. Então, não pensasse, quem fosse dar informação para Paulo, não pensasse que ia ficar no anonimato. Ele ia entregar essas pessoas. Então, essas pessoas também serviam como portadores, porque eles iam visitar e depois voltavam com carta de Paulo para alegrar a igreja. Agora Paulo sempre estava colocando esse povo para cima. Versículo chave de Colossenses 1, 2 e 3. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério dos gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Em Colossenses, a situação é um pouco atípica, porque começa a surgir pessoas ali naquela igreja, também, é claro, como nas outras, para
tentar dizer que os gentios não tinham direito à salvação, que os gentios não tinham direito a viver uma vida, as promessas de Deus, porque eles eram gentios, eram considerados cachorrinhos, e essas promessas de Deus eram só para os judeus. Paulo tenta desfazer e dizer que Deus, através do sacrifício de Cristo, fez de todos os povos um só, através de quem? Da sua igreja. Ele não tem grego, não tem judeu, não tem cita, não tem bárbaro. Todos agora que aceitam Jesus, é só um, tá? E aí ele pede para o povo revestir-se como eleito de Deus, santo, amado, de entrega e misericórdia, porque Cristo não é só para os judeus, Cristo é para todos. Não, eu nunca matei, nunca roubei, não vou evangelizar para esse povo, não. Pessoal, essas pessoas fazem mal, tem que ir mais para o inferno mesmo. Não, revista de entrega e misericórdia, porque Cristo morreu por todos, né? Por todos. Então, ele, nessa carta, ele tenta desfazer esses pontos, de que não tem quem é merecedor e quem não é merecedor. Todos pecaram, como diz lá em Romanos, e destituídos estão da glória de Deus. Ele tem que trazer essa concepção, né, que é para as pessoas entenderem que o Evangelho é para alcançar a todos. Depois em Tessalonicenses. Os calvinistas não vê isso aí não, cara? Rapaz, infelizmente os calvinistas só veem, não. O pastor que você me dizer que rapaz, assim, gente, se Deus escolher uma pessoa para a salvação e não querer escolher os outros, ele está escolhendo os outros para a perdição. Porque quem eu não quero escolher para a salvação, eu estou escolhendo. Qual é o critério? Não, mas isso anula a misericórdia, a justiça de Deus, porque Deus está dando misericórdia com um, mas não tem um critério para não ter misericórdia com o outro. Aí ele diz assim: eu vou trazer uma explicação para você. Você pega o seu saco de lixo para jogar fora. E aí depois diz assim: ó, não vou jogar esse lixo tudo fora não. Mete a mão e pega uma parte do lixo para você guardar. Você não agiu com misericórdia, sim, mas com justiça não. E os outros, porque você tirou uns e os outros não. E ele ficou sem resposta, porque ele disse: você não tem resposta na Bíblia, porque Jesus veio para todo aquele que nele crê não perecer, mas tem agora temos critério. Aqui, irmãos, na carta aos Colossenses, Paulo fala da divindade de Cristo, a primogenitura de Cristo, a plenitude e suficiência de Cristo e a vida em Cristo. Tessalonicenses foi fundado pelo apóstolo Paulo. O que eu acho interessante aqui em Tessalonicenses, quantos minutos? 9 horas? Pode ir. Essa daqui. Tessalonicenses, o que eu acho interessante aqui é que essa carta foi escrita para um povo que amava a vida de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Nesse amor pela sua segunda vida, eles ficaram na expectativa. Paulo pregou, evangelizou, o povo sabia que ia um dia ia morar no céu. Só que Paulo saiu dali, João, Maria, Joaquim, Pedro, Tiago, todo mundo que aceitou Jesus ali, começaram a morrer. E aí o povo começou a ficar triste. Aí ó, o pessoal está morrendo e Jesus não veio. E agora? Todo mundo para o inferno porque Jesus não veio. Aí Paulo, sabendo disso, disse assim: irmãos, eu não quero que sejais ignorantes acerca dos que já morram, porque não será assim. Jesus Cristo, Tessalonicenses 4,16, assim, porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que ficaram vivos, quem vai primeiro? Quem morreu? Ninguém vai na frente do outro. Então, um vai ser ressuscitado primeiro, depois os vivos serão transformados e serão arrebatados para encontrarem juntamente com o Senhor. E aí no tribunal de Cristo é que não todo mundo seja lá do lado. Então não vai ter uma salvação, arrebatamento para quem está vivo e quem morreu acabou. Aí Paulo elucida de uma vez por toda que para quem também parte na esperança também tem direito à salvação. Na segunda carta, Paulo tem que escrever de novo, porque
E quando é que vai ser? Está com pressa, tem que voltar logo, a gente está sofrendo. Porque a perseguição em Tessalonicenses é uma perseguição muito acirrada. Tinha muito crente morrendo lá em Tessalonicenses. E aí na segunda carta, Paulo disse: não vai ser agora, não é assim, não é no estalar de dedo. Primeiro vai ter que ir o anticristo, ele vai ter que reinar. Mas enquanto o Espírito Santo estiver na terra, ele não pode se manifestar. E quando é que o Espírito Santo vai se tirar da terra? Arrebatamento da igreja. Então Paulo, nas primeiras e segunda carta, ele traz elucidações acerca do arrebatamento, e Tessalonicenses é forte nesses aspectos. Aí depois, irmãos, vem a carta a Timóteo. A carta a Timóteo são cartas pastorais. Paulo vai dizer como é que se deve consagrar, qual o critério para se consagrar obreiro, como é que ele deve portar-se dentro de casa, na igreja, a questão do caráter cristão. Ele fala isso tanto na primeira carta como na segunda carta a Timóteo. Para Tito também ele fala a mesma coisa, ele vai trazendo outras orientações. Para Filemão foi o servo fujão. Filemão foi visitar Paulo, foi ver Paulo, e Paulo aproveita e escreve uma carta: você vai voltar para o seu senhor, porque tinha escravo, ele era escravo, então certamente ele roubou o seu senhor para comprar a passagem para ir embora, para ficar livre. E aí Paulo mandou uma carta para o seu chefe, o seu senhor, e disse: receba ele não mais como escravo, receba como irmão, como servo de Deus, porque ele também é servo de Deus. Agora ele aceitou Jesus, é como um de nós, e bota isso na minha conta. Agora, que dinheiro Paulo tinha para pagar? E outra coisa, Paulo estava preso, e dessa prisão Paulo não saiu mais. Que conta? Era porque Onésimo, ele era muito bom para Paulo. Então, o que Paulo pedisse, ele, mão aberta, ele daria. Então coloca na minha conta, faça de conta que você está me doando, perdoa ele e receba ele como teu irmão na tua casa. E essa é a carta a Filemão. Aos Hebreus foi uma carta escrita para os judeus que estavam se apostatando da fé. Pois não é possível que esse Jesus seja o Cristo. Jesus morreu, não prometeu que ia voltar, não voltou até hoje, vamos voltar de novo para o judaísmo. E nessa voltar para o judaísmo, aí o escritor aos Hebreus vai trazer que Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que o sacerdote, Jesus é maior do que a lei, Jesus é maior do que o templo. E aí ele diz assim: olha, se peca voluntariamente, não tem mais, não é assim que está escrito? Não tem mais perdão, não é assim? Alguns dizem que quem conhece o pecado e peca de novo não tem perdão. Na verdade, esse pecado que ele está falando é o seguinte: Deus não teria mais um outro meio de salvação, não seja Jesus. Está voltando para o judaísmo? Tá. Vai esperar outro Messias? Sim. Só que Deus não vai mandar um outro Messias. E aí depois ele traz a galeria da fé, mostrando quem era Abraão, quem era Sara. E ele disse que não dá para falar de todo, mas que ali já tinha uma galeria de pessoas que eram consideradas as testemunhas, a grande nuvem de testemunhas, que é possível vencer mesmo em meio às dificuldades. Porque Jesus Cristo, aí ele termina, padeceu até a morte e morte de cruz, e hoje está sentado à destra de Deus. Então é promessa que vai se cumprir. Hebreus, aí depois em Tiago ele é irmão de Jesus, e ele é considerado, só fazendo essa apanhada aqui, viu? Tiago é considerado o tratado teológico prático, o tratado de teologia prática do Novo Testamento. Ou seja, Provérbios está como um tratado para o Antigo, assim como Tiago está com teologia prática para o Novo. Ele fala muito das práticas da fé, a fé sem as obras é morta, ele traz muito essa ênfase. Pedro, o que eu acho interessante de Pedro é o seguinte: Pedro é impulsivo, Pedro sempre tinha uma resposta para dar, era sempre ele que sabia, era sempre ele que tomava a decisão pelo grupo. Só que ele termina a carta dele dizendo assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Depois, aquele homem ansioso, impossível, ele diz assim:
lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Em outras palavras, eu não consegui aprender tudo nos 3 anos com Jesus, mas já apanhei tanto que já aprendi o suficiente para dizer não vale a pena apanhar na vida para aprender que a gente não vai conseguir resolver nada, né? Segundo Pedro também ele traz alguns ensinos, ele já fala que os céus vão ser destruídos e a terra também, e que vai vir um dia do Senhor e que tudo isso reserva como tesouro para o fogo. Vem João também com a sua carta, primeira, segunda, terceira carta. Vem Judas também com sua carta curtíssima. E por fim vem Apocalipse, que você vai estudar na matéria de escatologia. Eu só quero que vocês guardem uma coisa: Apocalipse, para estudar, divide em 2 etapas. Primeira etapa, capítulo de 1 ao 3, e a segunda etapa, que é do 4 ao 22. Por quê? Porque na primeira etapa, a voz convida João para sobrevoar as 7 igrejas. A partir do capítulo 4, a voz que falava com João diz: sobe aqui. E aí ele olha para cima e vê o céu aberto. Se ele vê o céu aberto e manda subir, é porque ele não estava lá em cima, ele estava onde? Embaixo. Ele foi e escreveu sobre essas cartas. Então, as 7 igrejas da Ásia. E essa igreja da Ásia, a última, ele diz, a penúltima na verdade, eles que venham, guarda o que tem para que ninguém tome. E aí lá de cima agora ele começa a ver o que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Então, até o capítulo 3, a história da igreja na terra. Depois do capítulo 4 em diante, aí a grande tribulação, as bodas do cordeiro lá em cima. Quem ficou? Quem partiu? Quem ficou? Quem partiu? É festa. Infelizmente, quem ficou e morreu no primeiro ano da grande tribulação não vai participar do banquete. Senhor, eu estou aqui, já consegui o azeite. Aí não, agora apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Depois que passar as trevas exteriores, a gente até pode se ver, mas agora na boda do cordeiro não atrapalha o casamento, não, porque o negócio está. A coisa aqui está boa, estou servindo a minha noiva. Amém, irmão? Deus abençoe. Vou passar o link para os irmãos da prova. Esse link eu vou deixar disponível a partir de hoje até. Que dia eu deixo? Segunda? Hã?